Salve, salve turma, tudo certo com vocês? Lucas Tadiotto aqui para mais um vídeo. Vamos falar rapidamente aqui dos jogos que a gente tem nessa sexta-feira, porque hoje é um dia muito especial. Hoje retornam as grandes ligas da Europa, que são aí o grande objeto de trabalho meu e da grande maioria da galera que faz trading aí em ligas de maior liquidez, né? Então a gente tem aí Premier League retornando, La Liga retornando, temos também aí a Copa da Itália, a Copa da Alemanha começando também, né? Esses países eles começam a temporada aí pelos jogos de Copas, né? Então a gente vai ter aí bastante material para poder trabalhar e eu espero a companhia de vocês ao longo dessa temporada 25-26 aqui e que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Realizar boas entradas aqui e tentar, sobretudo, construir nesses vídeos que eu trago aqui as análises de cenário que possam ajudar a galera aí a conseguir performar bem nessas ligas, nesses campeonatos aqui que são importantíssimos para todo trader esportivo que gosta de trabalhar esses campeonatos maiores, né? Então, antes de mais nada, queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, dá essa moral pra gente aí, deixa o like aqui no vídeo para fazer com que esse conteúdo chegue num número cada vez maior de pessoas e deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você pretende fazer aí nessa temporada europeia que tá começando agora aí nas suas grandes ligas, beleza? Vamos começar falando aqui então dos jogos que a gente tem hoje já às 13 horas, a gente tem Copa da Itália começando aqui, um campeonato muito interessante que a gente, eu particularmente, né, opero nesse campeonato aqui já há várias temporadas, né, então posso falar com propriedade para vocês que é um campeonato muito interessante, onde a gente consegue encontrar vários cenários bacanas aqui. O primeiro jogo que eu trago aqui para vocês é Empoli e Reggiana, dois times que estão na Série B italiana. O Empoli estava na Série A na temporada passada e acabou sendo rebaixado, né? Então, era um time que costuma figurar na Série B italiana, jogou a última temporada na primeira divisão, voltou para a Série B e agora vai começar aqui a sua trajetória na Copa da Itália, jogando dentro de casa. Um jogo onde a gente já pode identificar aqui algumas situações decorrentes, obviamente, desse contexto de duas equipes jogando a mesma divisão, né, a segunda divisão italiana, e o time da casa, naturalmente, com um favoritismo aqui, odd 2 para o Empoli, odd 3,60 para o Reggiana, então a gente deve ver aqui o Empoli dentro da sua casa ao longo dessa Série B italiana aqui, sendo favorito contra boa parte das equipes, né? Talvez um dos candidatos aí a brigar para subir de divisão mais uma vez nessa temporada. É um time que tem estrutura por ter vindo da primeira divisão também. É um time que pode contar com um orçamento um pouco melhor aí, ainda resquício de ter atuado uma temporada na Série A. Obviamente, na segunda divisão as coisas têm um tamanho menor, né? O orçamento das equipes aí para montar elenco são um pouco mais reduzido, né? Mas o Empoli tem ainda a possibilidade aí de manter alguns jogadores no seu elenco que são jogadores de nível de primeira divisão, né? Então isso faz com que o time também tenha um certo domínio contra equipes aí que não tem tanta estrutura e que não tem um histórico de disputar uma primeira divisão recentemente, né? Que é o caso do Reggiana aqui, onde a gente tem também o objetivo dessas equipes não é necessariamente ser campeão de uma Copa Itália, mas sim tentar avançar o máximo de fases possíveis aqui, porque a cada fase que o time avança, o dinheiro que entra nos cofres do clube aqui acabam sendo maiores, né? Então a gente tem aqui essa possibilidade e, claro, ainda são jogos onde a gente tem muito pouca informação para poder montar um cenário pré-jogo com determinada consistência devido ao início de temporada. A gente ainda vai entender como essas equipes estão se comportando, né? Um jogo de Copa não é necessariamente o melhor cenário para a gente fazer essas análises, né? Mas aqui a gente pode trabalhar com uma ideia de buscar correções de preço dentro do mercado, embora não tenhamos aqui um espaço tão longo dentro do jogo onde um cenário vá se manter. Eu não acredito que o Empoli, por exemplo, vá dominar a partida ao longo dos 90 minutos, tá? Mas acredito que deve ser superior ao adversário, pelo menos numa janela de tempo considerável aí na primeira etapa, e é esse tipo de cenário que a gente pode buscar para uma correção de preço, entrando em lei ao time visitante, né? Falando de Copa, né, a gente sempre tem
no modelo das Copas, principalmente na Coppa Itália, aqui um cenário onde o time visitante geralmente se resguarda, né? As equipes italianas, em geral, elas têm uma vocação defensiva mais latente do que em outros campeonatos, né? A escola de futebol italiano, justamente, ela é baseada numa solidez defensiva e, a partir daí, construir uma ideia de jogo, né? Então, temos motivos para acreditar aqui que um Leia Reggiano pode ser a melhor opção para essa partida aqui. A gente leva esse mesmo contexto aqui para outros jogos, tá? A gente tem aqui o Sassuolo contra o Catanzaro, né? Se a gente pegar aqui o Sassuolo, tá na primeira divisão ainda, não fez uma boa campanha na temporada passada, né? Teve ali por algum tempo muito próximo da zona de rebaixamento também, né? A gente vai ver aqui como acabou o Sassuolo na última temporada, né? Na verdade, o Sassuolo na temporada 25, 26, que a temporada ele não tem aqui, a temporada 24, 25 esteve na Série B, né? E acabou subindo para a primeira divisão na temporada anterior, né? Então, o Sassuolo retorna à Série A italiana agora, né? E vai começar aqui um trabalho para tentar fazer uma temporada melhor do que a do ano anterior, né? Conseguiu subir, vamos pegar aqui a Série B italiana e vamos ver como foi o Sassuolo. Foi o campeão da Série B na última temporada, né? Então, fez 82 pontos, bastante pontos em relação ao segundo colocado, que foi o Pisa, que também subiu. Então, a gente tem aqui uma equipe que vem nesse ano já com um orçamento melhor, com uma estrutura melhor. Também é um time que figurou durante vários anos na Série A também, né? Então, esse rebaixamento aqui, ele foi meio que um ponto fora da curva no time aí nos últimos anos, né? E vai enfrentar o Catanzaro aqui, que é uma equipe da Série B. Vamos ver como é que ele foi na temporada passada aqui. Ficou em 6º lugar, né? Chegou a disputar aqui essa galera que fica aqui nessa região do 5º até o 8º, eles disputam um playoff e os dois melhores aqui, né? Eles disputam um quadrangular e os dois melhores vão jogar contra o 3º e o 4º colocados para valer a última vaga, né? São 3 que sobem e 3 que caem, né? Então, aqui a gente teve essa situação aqui onde o Catanzaro esteve envolvido nessa disputa aí também. Mas o que acontece é o seguinte, agora a gente tem uma realidade um pouco diferente, embora o Sassuolo tenha ainda uma estrutura um pouco menor, né? Mas é um time que hoje está numa divisão de cima, né? Isso faz com que a gente tenha aqui uma odd do Sassuolo a 1,60, né? E o Catanzaro a 5. Embora a gente tenha preços um pouco mais pesados aqui pro lado do Sassuolo do que a gente teve na partida anterior que a gente analisou do Empoli, aqui vale a mesma situação, tá? Um jogo de Copa para começar a temporada, a gente não tem tanta informação a respeito das equipes, buscar correção em lei ao pior time em campo é provavelmente a melhor alternativa para a gente trabalhar nesse jogo aqui, tá? Eu entendo que esse jogo aqui ele tem um perfil um pouco mais over do que o outro jogo que a gente analisou aqui. A linha do over 2,5 tá pagando 1,75, então o perfil do Sassuolo, pelo que a gente acompanhou na última temporada, ele é um perfil de um time que sai para o jogo, né, que deixa espaços, que vai tentar buscar propor as ações do jogo, então isso leva a gente a ver um cenário um pouco mais over, tá? Então aqui a gente tem a possibilidade de um over goals um pouco mais um pouco mais interessante do que no jogo anterior que a gente analisou, certo? Depois vamos aqui para Lecce e Juve Stabia. O Juve Stabia é um time também da Série B, né? E o Lecce, se não me engano, o Lecce tá na Série A. Vamos ver como é que foi o Lecce na última temporada. 24, 25, o Lecce ficou na 17ª colocação aqui por muito pouco. Não brigou ali também entre os rebaixados, né? Esteve aqui na zona de rebaixamento durante um bom período, né? Na temporada anterior da Série A italiana, mas se manteve na Série A, muito provavelmente vai ser um dos candidatos a rebaixamento nesse ano também, né? Porque é um time que tem aí uma condição financeira não tão importante quanto as principais equipes aqui do campeonato italiano,
mas vejam que ele tem uma odd aqui ainda mais amassada de favorito contra o Stabia, que é uma equipe que também figura na parte de baixo da tabela da segunda divisão italiana. Então aqui a gente tem uma distância de praticamente uma divisão inteira entre os dois times a nível de qualidade técnica e de favoritismo, tá? O Lecce é um time que na temporada passada conseguiu se manter na primeira divisão muito graças às partidas que fez como mandante, então é uma equipe que tem um bom fator local, isso a gente deve levar em conta, né? Nessa primeira rodada da Copa Itália, é um pouco mais difícil a gente levar tanto em conta esse tipo de situação. As equipes que conseguem construir um fator local que vai, de fato, pesar nos preços, vai acontecer ao longo da competição. Então, lá pela terceira rodada, mais ou menos, terceira fase da Copa Itália, a gente já vai ter isso mais estabelecido e as equipes que tiverem um histórico melhor a nível de fator local, isso vai fazer diferença nos preços. Aqui acho que influencia mesmo nas odds aqui justamente a parte técnica das equipes, né? O mercado entende que o Lecce é uma equipe tecnicamente muito melhor, então aqui a gente pode mudar um pouco a nossa ideia de trabalho aqui e tentar explorar um back ao favorito aqui nesse cenário. Claro, a gente precisa levar em consideração que o Lecce precisa de fato se impor contra o time da Juve Stabia aqui e fazer um jogo de domínio técnico aí, de posse de bola e criando chances de gols, tá? Se não tiver isso, não adianta tentar explorar um back ao favorito aqui, porque esse favoritismo logo ele vai se desfazer frente ao mercado se o time não estiver bem dentro de campo, ok? Depois vamos falar aqui de Genoa e Vicenza. É mais ou menos o mesmo cenário que a gente viu aqui do jogo do Lecce, tá? O time do Genoa é um time que tá na primeira divisão, fez um bom campeonato na temporada passada. A gente pegar aqui 24, 25, ó, o Genoa ficou 13º colocado, até esteve melhor ao longo do campeonato. Chegou a figurar mais na parte de cima da tabela e depois deu uma regredida na reta final do campeonato ali, né? Tanto o Genoa quanto o Bolonha fizeram um bom campeonato, principalmente no primeiro turno. Depois deram uma regredida importante, né? O treinador do Genoa é o Patrick Vieira. Quem jogou videogame aí, jogou Winning Eleven nas antigas, vai lembrar desse cara. Tem um histórico importante também dentro do futebol italiano, então conhece muito bem, né? O Vicenza é uma equipe que está na Série C do campeonato italiano, né? Então aqui a gente já tem uma diferença importante, né? Nessa altura da Série C aqui, que é a terceira divisão do futebol, a gente já vê, por exemplo, aqui, ó, equipes como a Inter Sub-23, então essas equipes aqui elas não sobem, né? Dificilmente se elas têm uma colocação aqui para subir para a divisão de cima, elas já por regulamento não podem, tá? Então aqui grandes clubes já colocam o seu Sub-23 aqui para jogar essas competições, tá? Então a Série C ela tem uma diferença grande aqui a nível de estrutura, a nível de poder financeiro e obviamente isso também se reflete nos preços. Então aqui temos o mais favorito desse início de Copa Itália aqui, tá? Tem que tomar cuidado quando você vai abordar entradas a favor do favorito nesse tipo de jogo aqui, porque o time menor nesse tipo de situação, ele tá jogando o jogo da vida, ele vai jogar numa situação aqui de muito mais empenho, de muito mais motivação, simplesmente pelo fato de que passar de fase aqui para um time desses significa bater um time da Série A e colocar muito dinheiro no bolso em relação ao seu próprio orçamento, tá? Então, nesse tipo de situação aqui, tem que tomar muito cuidado, porque a motivação do time visitante para jogar esse tipo de confronto aqui, ela é muito maior, muitas vezes, do que a do time da casa, tá? A gente tem a linha do over 2,5 também a 1,70, ou seja, o mercado espera um jogo bastante movimentado aqui, com possibilidade, inclusive, do Genoa golear esse jogo, tá? Só tem que ter muito cuidado, como eu falei, para trabalhar favoritos nesse tipo de contexto, ok? Depois a gente vai falar aqui, então, da Copa da Alemanha. Também começa às 13 horas, temos jogos interessantes aqui, Saarbrücken e Magdeburg. O Saarbrücken, se não me engano, está na terceira divisão, na Bundesliga 3. Teve, na temporada passada, aqui uma boa colocação, ele chegou na terceira colocação aqui, disputou um playoff contra o time da Bundesliga 2, né, contra ali o 14º colocado, né, o 15º e o 16º são rebaixados direto, se não me engano,
ou o 17º e o 18º, e o 16º aí jogam playoff, né? São 18 times. E aqui a gente tem o Magdeburg na Bundesliga 2, então, novamente aqui temos dois times de divisões diferentes, né? Se a gente pegar aqui o retrospecto do Magdeburg, ele ficou em 5º colocado na temporada passada, ou seja, a gente tem aqui, como eu falei, uma divisão inteira de diferença entre as duas equipes. Um foi terceiro na divisão na Bundesliga 3 e outro foi 5º colocado na Bundesliga 2, né? Então, o time do Saarbrücken disputou contra o Braunschweig o playoff, né, para subir para a segunda divisão e não conseguiu subir, mas joga em casa nesse confronto aqui, tá? Na Copa da Alemanha, aqui a gente tem um sorteio dirigido, tá? Então os times que são das divisões inferiores, eles vão mandar o jogo na sua casa, tá? O time que tá na divisão de cima, ou que tá melhor ranqueado, né, tá no pote 1, digamos assim, ele vai jogar a primeira partida sempre fora de casa, né? A gente tem aqui, inclusive, esses jogos aqui, os primeiros jogos da Copa da Alemanha, são jogo único, tá? Então, se o time perder, ele tá eliminado. Se o time perder fora de casa, ele tá eliminado, né? Lembrando que o Magdeburg, ele está na segunda divisão, ele está na Bundesliga 2 há pouco tempo. Ele jogou na Bundesliga 3 há uma temporada passada, tá? Na temporada 21-22 aqui, ó, os dois times se enfrentaram na terceira divisão, tá? Então a gente tem aqui o time do Magdeburg, que é favorito para esse confronto, né? A gente tem aqui odd 2 para o time visitante e 3,30 para o time da casa, ou seja, não tá tão distante assim os preços, né? Então o mercado prevê um jogo equilibrado aqui, a gente pode ir ir junto com essa situação aqui, mas nesse caso aqui, eu não recomendo de fato para você explorar mercado de match odds aqui, tá? Pelo risco de que as equipes do futebol alemão, elas têm uma vocação ofensiva muito mais interessante, muito mais nítida, assim, né? E são equipes que não se preocupam tanto com o aspecto defensivo, ou seja, aqui nesse tipo de situação, a equipe que joga um pouco mais exposta, muito provavelmente ela vai sofrer bastante os ataques dos adversários, tá? Então o mercado já aponta aqui como um jogo bastante over, aqui a linha do over 2.5 gols, que é a nossa referência, tá 1,65, tá? Ou seja, o mercado tá esperando que esse jogo seja um jogo bem movimentado para gols, e eu acredito que seja interessante trabalhar gols aqui nesse cenário, principalmente com placar aberto, com o jogo empatado. Jogos de Copas, eles são mais difíceis da gente tentar buscar um cenário over, mesmo que esse cenário apareça, daqui a pouco ele não vai estar com preços tão interessantes, tá? Então, pode ser que as melhores oportunidades para gols nesse tipo de jogo aqui a gente encontre depois do placar aberto, 1-0 ou 2-1, situações assim para buscar mais um gol no jogo, acho que ou mais 2 gols no jogo, dependendo aí do momento em que o gol sair, né? Buscar os próximos gols é o mais interessante nesse tipo de confronto aqui. Perfeito? Depois a gente vai aqui para Gütersloh e Union Berlin, tá? Aqui temos também um time que é da terceira divisão, aliás, é da quarta divisão, a Regionalliga é a quarta divisão alemã, tá? Então a gente tem aqui uma distância ainda maior das equipes, e aqui vocês podem ver, ó, tem já equipes do Sub-21, Sub-23 aqui, dos times principais do futebol alemão aqui jogando essas divisões de baixo, né? Então são divisões regionais aqui, já é considerado por muita gente já futebol semi-profissional, né? Então naturalmente a diferença de preços aqui vai ser muito grande, e a gente tem de fato aqui o Union Berlin, mesmo fora de casa, né, pagando 1,18 aqui. Union Berlin, para ele é importante vencer esses jogos de Copas aqui, justamente porque na Bundesliga o time já sofreu bastante na última temporada ali, ficou na segunda página da tabela e tem sofrido um pouco para conseguir se manter na primeira divisão alemã.
Então aqui a gente tem um fator de que essa possibilidade de brigar por um título aqui na Copa da Alemanha talvez seja mais interessante para o Union Berlin a nível financeiro, né, para conseguir reunir mais caixa e contratar bons jogadores para se manter na primeira divisão da Bundesliga, né? Então a gente tem aqui essa situação. E o time do Union Berlin, naturalmente, então, com um favoritismo muito exacerbado aqui mesmo fora de casa. Esse é o tipo de jogo que eu não necessariamente recomendo que você trabalhe justamente pelos preços, tá? Aqui a gente vai ter tanto as odds de match odds quanto do mercado de gols aqui também bastante amassadas, 1,40 o over 2,5. Então esse é um jogo para você pular, porque vai ter vários jogos aqui no mesmo horário também e não compensa se envolver num jogo assim, tá? A gente tem aqui o Grobas-Pach contra o Bayer Leverkusen. Grande jogo aqui também, e é o mesmo cenário que a gente tem lá no Union Berlin, tá? O time do Leverkusen é um time ali que vai provavelmente incomodar o Bayern de Munique na disputa pelo título da Bundesliga, né? Tem a Copa da Alemanha como segunda possibilidade aqui. O Bayer Leverkusen ele chegou na semifinal da Copa da Alemanha na edição passada, né? Ele eliminou inclusive o Bayern de Munique, né, nessa competição. Chegou na semifinal e aí foi eliminado, se não me engano, pelo Arminia, né, que disputou a final contra o Stuttgart e foi vice-campeão. Então, o Bayer Leverkusen tem aí um histórico positivo de campanha nessa competição. E a gente está falando também aqui do Grobas-Pach, que é uma equipe que está na Liga Regional Sudoeste, né? Ou seja, é a 4ª divisão do campeonato alemão. Então, como eu falei para vocês, é um campeonato semi-profissional, né? Já tem aqui equipes do segundo quadro, aqui o terceiro quadro aqui dos times principais aí da Alemanha. Então, é uma equipe que muito provavelmente coloca aí passar pelo Leverkusen na prateleira de um sonho distante, né? Então, trabalhar esse tipo de jogo aqui vai fazer sentido só se você tiver aí uma metodologia daqui a pouco para pegar um back goleada com odd muito baixa ou situações desse tipo, enfim, coisas atípicas que podem acontecer nesse jogo e oferecer possibilidade de trabalhar, tá? Então é um jogo que eu também pularia justamente pelos preços. Mas a gente tem aqui um Bielefeld e Werder Bremen, e esse jogo aqui é mais interessante, tá? O Bielefeld é uma equipe que foi, como eu falei recentemente aqui, foi vice-campeão da Copa da Alemanha, foi o primeiro colocado na Bundesliga 2, ou seja, vai jogar a primeira divisão nesse ano. Aliás, não foi o primeiro colocado, foi na Bundesliga 2. Ele estava na Bundesliga 3, na verdade. Ele foi campeão da Bundesliga 3 na temporada passada, subiu para 2. É exatamente isso. Agora ele vai jogar a segunda divisão da Alemanha. Já esteve na primeira divisão por algum tempo. Vai jogar agora a segunda divisão, tá liderando a segunda divisão, que tem 2 vitórias em 2 jogos, né? 6 pontos aqui junto com o Darmstadt e com o Hannover e com o Braunschweig. Então, é uma equipe que muito provavelmente vai fazer uma boa campanha, porque vem numa sequência de recuperação aí na sua condição de time para disputar a elite do campeonato do futebol alemão. Esteve já nessa situação aí há algum tempo atrás. É uma equipe também bastante tradicional no futebol alemão. Aqui é um time que tem uma história muito bacana. Foi vice-campeão contra o Stuttgart na última edição da Copa da Alemanha. Então tem aí um retrospecto bacana nessa competição. E a gente tem naturalmente aqui uma odd bastante equilibrada, porque o Bielefeld vai jogar dentro da sua casa nesse confronto aqui contra o Werder Bremen. Se a gente pegar aqui o histórico do Werder Bremen na temporada passada, vamos pegar aqui 24-25, o time foi 8º colocado na Bundesliga na primeira divisão, né? Então, é uma equipe que também tem boa estrutura, é uma equipe que tem qualidade aí para fazer mais uma vez uma grande temporada jogando na primeira divisão da Alemanha e, naturalmente, também tem um histórico bacana jogando a Copa da Alemanha e chegando várias vezes nas fases mais decisivas da competição, tá? Então aqui a gente tem um cenário que pode ser bacana para trabalhar match odds, estando em lei ao time da casa, tá buscando a correção de preço do time do Bielefeld.
ou mercado de gols também pode ser uma boa oportunidade. Aqui a linha do 2,5 tá pagando 1,80, já coloca um jogo tecnicamente um pouco mais equilibrado, com defesas mais bem organizadas aqui, bem treinadas, então nesse sentido pode ser um jogo bacana para buscarmos gols aqui também. Perfeito, rapaziada? Bom, vamos seguir em frente aqui nos jogos dos campeonatos favoritos que eu separei aqui, tá? A gente tem aqui um jogo que eu quero falar, que é importante a gente comentar aqui, não para fazer esse jogo, tá? Porque os preços eles estão muito ruins, mas a gente vai ficar de olho no Galatasaray nessa temporada, na Turquia, né? O Galatasaray fez uma janela de transferências aqui muito, muito interessante. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, não sei se vai aparecer. Aqui, vai aparecer sim. Ó, o Galatasaray contratou o Victor Osimhen do Napoli por 75 milhões de euros, talvez a maior transferência do mercado turco na história, né? Trouxe o Leroy Sané do Bayern de Munique a custo zero, que não quis renovar com o Bayern e acabou indo para o Galatasaray aqui na esperança de ser o grande protagonista dessa equipe, né? E teve aqui outras contratações como o Jacobs aqui do Mônaco por 8 milhões de euros, né? O Frankowski, que veio do Lens também por 7 milhões de euros. Então trouxe bastante jogador caro, jogador que pode fazer a diferença, e naturalmente a gente já vê aqui as odds do Galatasaray pesando bastante aqui no mercado, né? O Galatasaray com odd de 1,17 jogando em casa contra o Karagümrük, é assim que fala o nome do time, que, se não me engano, na temporada passada jogou 24, 25, não tem aqui, ele estava na segunda divisão turca, né? Ele estava jogando a segunda divisão da Turquia, esse time aqui na temporada passada, né? Então vai jogar, depois de algum tempo, vai jogar na Primeira Liga da Turquia, que é um campeonato bem difícil, é um campeonato que é muito equilibrado aqui na zona do meio de tabela, né? Tem ali o Galatasaray, o Fenerbahçe, eventualmente algum outro time ali, o Besiktas pode chegar também, mas fica entre esses aí o título do campeonato quase sempre, né? São essas equipes aí que vão acabar indo para Champions League ou coisa assim, né? Então, a partir dali, no segundo bloco da tabela, é um campeonato extremamente parelho, tá? A minha ideia, ao longo dessa temporada, é acompanhar justamente as três principais equipes, o Besiktas, o Galatasaray e o Fenerbahçe, tá? Então, a gente vai analisar essas três equipes ao longo aí da temporada. Nesse jogo aqui não tem muito o que a gente fazer, porque com os preços tão amassados assim, fica difícil a gente buscar boas oportunidades, tá? A odd do over 2,5 aqui também tá 1,40, então vamos passar reto por esse jogo aqui, mas fica aí a ressalva de que vamos tentar trabalhar o Galatasaray bem nessa temporada, ok? Depois a gente vai para a França, temos aqui na França o Olympique de Marseille estreando também, né? Vamos ver aqui, o Olympique tá odd 2 fora de casa, 3,75 para o Rennes, né? Então a gente tem aqui um jogo relativamente com preços bem interessantes, né? Parelhos, um jogo que não dá pra gente colocar aqui como um jogo de um favorito, talvez por estar fora de casa, esse favoritismo aqui faça sentido para o Marseille, mas também é uma equipe que a gente pretende acompanhar de perto aqui, né? Tem alguns jogadores bem interessantes aqui também na equipe do Marseille, né? O Igor Paixão tá machucado aqui, né? Vai demorar um tempo ainda para estar disponível aqui nesse time do Marseille, mas é uma contratação também muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui na janela de contratação do Marseille aqui, porque isso aqui passa a ser importante também, tá? Pegou o Timothy Weah da Juventus por empréstimo, bom jogador, esse cara aqui, se estiver bem fisicamente, ele pode dar uma ótima resposta no time do Marseille, né? Contratou o Igor Paixão do Feyenoord por 30 milhões de euros, né? Trouxe o Aubameyang por transferência a custo zero também. Trouxe o Medina do Lens também por empréstimo, que é bom jogador, né? Trouxe aqui o Rosberg, também bom jogador, por 13 milhões de euros, contratou do Tottenham, né? Contratou o Neil Maupay do Everton por 4 milhões de euros, e o Howe contratou do Ipswich por 14,5 milhões de euros, ou seja,
também abriu os cofres aí nessa janela de transferência, trouxe jogadores importantes aí, o time do Marselha, para tentar disputar o título do campeonato francês aqui, tentar incomodar pelo menos o PSG. O Marselha, que foi o segundo colocado do campeonato passado aqui, né? Mas fez 65 pontos, o PSG fez 84, então aqui foram 20 pontos aí praticamente de diferença entre as duas equipes. O Marselha deve tentar encurtar pelo menos essa diferença nessa edição do campeonato francês, tá? Então a gente pode ter aqui uma equipe interessante para a gente acompanhar, uma equipe que oferece bom volume de jogo já de temporadas anteriores. O Rennes também é uma equipe de bastante velocidade, uma equipe bacana da gente acompanhar o estilo de jogo deles, né? Então vamos assistir esse jogo aqui, tentando buscar mercados de match odds aqui, talvez até back ao Marselha aqui, mesmo fora de casa. É um time que oferece bastante padrão de match odds pra gente trabalhar. Vale a pena você colocar uma estrelinha no seu caderninho aí para esse Olympique de Marseille nessa temporada, ok? Depois temos a rodada inaugural da La Liga, campeonato também que eu gosto muito de trabalhar. A gente tem aqui Girona e Rayo Vallecano abrindo o campeonato, né? Girona com odd 2,25, Rayo Vallecano com odd 3,30. O Girona, quando joga dentro de casa, já tem aí um histórico muito bacana também pra gente acompanhar. O Girona, que é do grupo do Manchester City, né? O grupo City comprou o Girona e vem fazendo um grande trabalho aí, né? Conseguindo manter bons jogadores, né? A equipe do Girona, naturalmente, é claro, os jogadores que mais se destacam aqui na equipe do Girona, eles tendem a ir daqui a pouco para o Manchester City ou para algum outro clube aqui para fazer dinheiro, né? Na verdade, o objetivo do Grupo City comprando equipes como o Girona é justamente esse, né? Conseguir revelar jogadores aí que já tem boa possibilidade para atuar em clubes de elite do futebol europeu, né? Principalmente o Manchester City, que é do mesmo grupo, né? Mas a gente tem aqui o time do Girona que vem mais uma vez muito bem cotado aí para chegar pelo menos a brigar por uma vaga aí de Champions League ou de alguma competição europeia ao longo dessa temporada, né? Então aqui, se a gente pegar o Rayo Vallecano na última temporada, 24-25, o Rayo Vallecano ficou em 8º, né? E o Girona ficou em 16º na última temporada. Então, a gente pode esperar que daqui a pouco, nessa temporada aqui, o Girona dê uma resposta um pouco melhor e dentro de casa, sobretudo, faça valer aí o seu fator local, que é um time que joga muito bem dentro de casa, né? Tem melhores resultados como mandante, tá? Então, vale a pena a gente ficar de olho aqui para buscar uma correção de preço em lei ao time visitante. Perfeito? Também na Espanha, a gente tem Vila Real e Real Oviedo. O Oviedo veio da Série B, né, da La Liga 2. E esse time aqui, eu não sei se ele jogou já a primeira divisão da Espanha recentemente. Na verdade, jogou em 2000, 2001, né? Foi a última temporada, então fazia bastante tempo aí, fazia 26 anos, 25 anos que o Real Oviedo não jogava a primeira divisão da Espanha, né? Fez uma boa temporada na segunda divisão espanhola, né? Ficou aqui na 4ª colocação, jogou esse playoff aqui e venceu o playoff para ser o terceiro time a subir. Então subiram Levante, o Elche e também o Real Oviedo. E agora a principal missão dessa equipe aqui é tentar permanecer na primeira divisão espanhola. Vai ter já no início aqui um confronto muito difícil com o Vila Real, que também é uma equipe que tem um fator local pesadíssimo, tá? Na Espanha a gente já começa a jogar muito com essa questão do fator casa, né? Porque é um país que tem subdivisões importantes ali, né? E por consequência, esses times que têm um fator local mais forte aí, eles vão pesar bastante nas odds. É o caso aqui do Vila Real, que tem dentro do seu estádio um domínio muito grande e quando joga em casa costuma propor bastante jogo, costuma ter posse da bola. E o Real Oviedo, que está chegando agora aí, digamos assim, na casa dos grandes, né, vai ter que fazer um jogo
muito mais de contenção, muito mais esperando o adversário. Logicamente, essas primeiras 3 rodadas das grandes ligas europeias são rodadas onde a gente vai usar muito mais para observar o comportamento das equipes, entender como que cada equipe vai se comportar aqui, mas a grande tendência é que a gente veja aqui o Real Oviedo jogando um jogo mais reativo, né, esperando o Villarreal tomar as ações do jogo e cometer algum erro para que eles consigam sair no contra-ataque e fazer alguma coisa, tá? Então, mesmo com a odd mais amassada aqui, pode ser um Lei Real Oviedo nesse jogo, mas um back ao Villarreal também não está descartado pelo volume que o time costuma apresentar dentro de casa contra equipes mais fracas do campeonato, tá? Então, back ao Villarreal pode ser a primeira opção de trading aqui nesse jogo. Depois a gente vai para a Premier League, né? O último destaque do nosso vídeo aqui. Lembrando sempre, quem está no apoio desse conteúdo aqui é o site da Superbet. Se você não tem conta na Superbet, lá vai ter super odds aqui para os jogos de Copa da Itália, de Copa da Alemanha, de La Liga, de Premier League, esse jogo do Liverpool que a gente vai comentar agora aqui. Então, não perca tempo, cria sua conta na Superbet, é só escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link na descrição do vídeo. Você vai gostar bastante da experiência de usuário que essa casa de apostas oferece e também cotações muito competitivas aqui que batem a grande maioria das concorrentes aí no mercado brasileiro hoje. Então tá dada a dica aí, Superbet, para vocês. Falando de Liverpool e Bournemouth, o Liverpool perdeu a Supercopa da Inglaterra contra o Crystal Palace, né? Essa competição, ela é a competição que abre o calendário da Inglaterra, do futebol inglês na temporada, né? Onde a gente tem o campeão da Copa da Inglaterra, que foi o Crystal Palace, contra o campeão da Premier League, que foi o Liverpool, e o Liverpool acabou perdendo para o Crystal Palace nos pênaltis, na disputa aí do título dessa Supercopa. Então já chega no início do campeonato aqui, já meio numa situação complicada aqui, mas um fator muito interessante que a gente tem que analisar aqui na equipe do Liverpool é a janela de transferência que o time fez, que o clube do Liverpool fez nessa parada aqui, que é a janela de verão do futebol europeu, né, onde se fazem as maiores contratações, as maiores movimentações de mercado, elas acontecem nessa janela de meio de ano, né? E a gente teve aqui o time do Liverpool contratando pesadíssimo, tá? Foi um time que gastou aqui muito, muito, muito dinheiro e contratou jogadores pontualmente importantes. Aqui a gente vai falar deles, tá? Contratou o Ekitike do Frankfurt por 95 milhões de euros, tá? Uma das contratações mais caras aqui, né? Trouxe o Fred Woodman aqui por transferência free, né? Trouxe o Kerkez do Bournemouth, do próprio Bournemouth, que vai jogar agora contra a sua ex-equipe também por quase 47 milhões de euros. Trouxe o Jeremy Frimpong, zagueiro do Leverkusen, por 35 milhões de euros. Né? Então, além desse jogador do Leverkusen, eles também trouxeram ainda o Florian Wirtz por 125 milhões de euros do Leverkusen. Essa foi a maior contratação da história da Premier League, tá? A nível de dinheiro, foi a contratação mais cara já feita por um time da Premier League. Então a gente tem aqui, também contratou o Chiesa da Juventus por 12 milhões de euros e contratou o Mardashvili do Valência, né, por 30 milhões de euros. Ou seja, os caras estão derramando dinheiro no mercado, né? Estão fazendo contratações pesadíssimas. Perderam aqui alguns jogadores também, é verdade, né? Venderam o Darwin Núñez pro Al Hilal, né? Venderam o Luiz Dias pro Bayern de Munique, pode ser uma boa pro Bayern de Munique aqui também. Venderam bem, venderam por 70 milhões de euros, né? Venderam o Kelleher pro Brentford, né? Então, saíram jogadores importantes aqui. O Alexander Arnold já tinha saído pro Real Madrid, né? Então, assim, são jogadores... perderam jogadores também, mas fizeram contratações pontuais aqui e que com certeza vão deixar o time ainda mais forte para essa temporada. Dito isso, vai enfrentar o Bournemouth, que na temporada passada fez um bom campeonato também, ficou na 9ª colocação aqui. A gente sabe que a Premier League é um campeonato extremamente disputado, né? Então o Liverpool foi campeão na última temporada, o Bournemouth foi 9º colocado, e a gente agora vai ver esse confronto aqui,
que o Liverpool já tem que ir dar uma resposta, né? Começar bem a Premier League, já que perdeu já o título da Supercopa aí na estreia da temporada. Odd de 1,30 para o Liverpool, 8,50 para o Bournemouth. Podemos ter aqui sim um cenário bom para back ao Liverpool, mesmo com essa odd aqui. Poderia estar um pouquinho mais alta, mas eu acredito que esse tipo de confronto aqui ao longo da Premier League, se o Liverpool conseguir se estabelecer como a gente imagina que possa acontecer, esse preço aqui vai ser cada vez mais amassado, ainda jogando dentro de casa. Então, essa oportunidade aqui do Liverpool back a 1,30 jogando dentro de casa contra um time de meio de tabela do campeonato aqui, é muito provável que a gente veja, né, o time do Liverpool oferecendo um padrão muito claro para a gente realizar essa entrada. Jogo que vai ser hoje às 16 horas, tá? Então fiquem antenados nesse jogo aqui, que pode ser uma das melhores oportunidades aqui de trade nessa sexta-feira. Agenda cheia. Falei de vários jogos aqui para vocês, espero que ajude vocês aí a conseguir construir seus cenários. Naturalmente a gente não vai conseguir trabalhar todos esses jogos que eu comentei aqui, porque são muitos jogos nos mesmos horários, né? Às 13 e às 15 horas aí tem vários jogos ao mesmo tempo, né? Então eu recomendo que você selecione alguns dos melhores aí, que você entende que são melhores oportunidades para você acompanhar. Não queira abraçar o mundo com as pernas aí, porque realmente não tem como, tá? Foque em realizar um bom trabalho nos jogos que você escolher, e a gente vai trocando ideia lá no meu canal do Telegram. Se você não me segue, o link também tá na descrição do vídeo aí, beleza? Nos vemos no próximo conteúdo, um grande abraço, até lá!